Escondido no meio dos rochedos do deserto do sul do Egito, fica o Vão dos Reis, a necrópole sagrada dos faraós. Abrigou em tempos a maior concentração de ricos túmulos que o mundo já viu. Foi aqui que, em 1922, Howard Carter descobriu o túmulo do jovem rei Tutankhamon. Mas onde estão os túmulos pertencentes aos outros membros da família real? A rainha Nefertiti, um ícone quase tão importante como Tutankhamon, era também sua madrasta e uma das mais belas e poderosas mulheres do mundo antigo. Onde foi enterrada? As pistas para este segredo encontram-se entre o abundante tesouro de ouro de Tutankhamon e podem conduzir os arqueólogos a uma das maiores descobertas do século. Nefertiti, a rainha misteriosa. No início do século XX, o arqueólogo amador americano Theodore M. Davis disse que esperava encontrar todos os anos um novo túmulo. Então, em 1922, com a descoberta do praticamente intacto túmulo de Tutankhamon, desenvolveu-se um enorme interesse pelo Antigo Egito. Desde essa data, nunca mais foi encontrado nada tão espetacular. Mas muitos acreditam que há mais. I still say all the time that you never know what the sand of Egypt may hide of secrets. And this is why I believe until today we discovered only 30% of our monuments. Still 70% is buried underneath the ground. A rainha Nefertiti, a mais enigmática das mulheres egípcias, tem iludido as descobertas durante os últimos 3.500 anos. O seu local de enterramento é um mistério que sempre integrou um dos mais importantes egiptólogos britânicos. O Dr. Nicholas Reeves acredita que Nefertiti e outros membros da família de Tutankhamon continuam enterrados no Vão dos Reis. A sua conclusão é o culminar da obsessão de toda uma vida a desvendar o passado. When I was a kid, I used to collect coins, Roman coins. I used to take them down to my local museum, have them identified. As a result of that, I became friendly with the people at the museum. This is when everybody else my age, normal people, were out having a good time. I started working as a volunteer in this museum. I suppose I've always been more of an armchair archaeologist, to be honest, than a field archaeologist. What I'm interested in doing is checking out the evidence. I'm fairly confident, I think, that there is at least one more cache to be found in the Valley of the Kings. A paixão do Dr. Reeves pela egiptologia foi encorajada pelo seu mentor e tutor na universidade, o professor John Harris, que imediatamente reconheceu o seu potencial. Além disso, partilham teorias sobre Nefertiti, que antes eram consideradas radicais, o que os levou a toda uma vida de colaboração. I was impressed from the outset by the fact that here was somebody who was prepared to question, prepared to think. And then latterly, when I really got to know him, I realized that he had a brilliant eye for detail and for antiquities. I mean, if you wanted anybody to go into the Valley of Kings and find small things and realize what their significance was, and be able to say, surely that's the other half of something that was in Tomb 55, or it belongs to that series of things, he'll do it. A investigação que Nicholas Reeves leva a cabo sobre Nefertiti foi inspirada por uma simples pergunta. Como foi possível juntar um tesouro tão grandioso para ser enterrado com Tutankhamon quando ele morreu tão jovem e não houve praticamente tempo para lhe preparar um túmulo adequado? É uma história de detetives que levou o Dr. Reeves a percorrer o mundo para apresentar a sua nova e excitante teoria e ganhar apoios.
Tonight, we have a great pleasure of welcoming Dr. Nicholas Reeves. He's former curator of Egyptian antiquities at the British Museum and is currently visiting curator at Eton College. So, without further ado, I'll have him speak to you. Nicholas Reeves espera realizar no Val dos Reis a maior escavação desde 1922, que pode produzir resultados tão excitantes como a própria descoberta do corpo do jovem rei. On the evening of 26th of November 1922, Howard Carter and his sponsor, the 5th Earl of Carnarvon, gingerly pushed a lighted candle through the hole they'd made in the tomb's still sealed blocking. At first I could see nothing, Carter later wrote. The hot air escaping from the O ar quente que saía da câmara fazia tremelicar a chama. Mas à medida que os meus olhos se habituavam à luz, lentamente comecei a perceber na obscuridade os detalhes da sala. Estranhos animais, estátuas e ouro por todo o lado, o brilho do ouro. Quando Lord Carnarvon, incapaz de suster o suspense por mais tempo, me perguntou ansioso: "Vê alguma coisa?" As únicas palavras que consegui pronunciar foram: "Sim, coisas maravilhosas." You know, the discovery of King Tut tomb made ancient Egypt as mystery and has magic in the mind of everyone. And of course it made the most famous dramatic word, Curse of the Pharaohs. It came after King Tut. And this is why people, when you talk about Egypt, it's King Tut, it's the curse, and the pyramids. A maldição dos faraós baseou-se em vários eventos inexplicados, a quando das descobertas em 1922. No mesmo dia em que Howard Carter abriu o túmulo de Tutankhamon, o seu animal de estimação, um canário, foi comido por uma serpente, a criatura existente na coroa do faraó e que cospe fogo sobre os inimigos. Depois, o patrocinador de Carter, Lord Carnarvon, morre na sequência de uma picada de mosquito. Mais estranho ainda, no momento exato da morte de Carnarvon, todas as luzes se apagam no Cairo, enquanto em Inglaterra o seu cão uiva e morre. Apesar da maldição, Carter viveu até tarde. Passou os últimos 10 anos a catalogar os equipamentos funerários de Tutankhamon. Entre estes tesouros estavam as pistas que levariam Nicholas Reeves a compreender o que aconteceu realmente durante um dos períodos mais dramáticos da história do Antigo Egito. O Cairo é a maior cidade de África e a capital do Egito. É uma das super-cidades do Terceiro Mundo. E apesar de não existir na Antiguidade, as suas buliçosas ruas e bazares estão repletos de recordações de uma poderosa civilização. Entre contas e bugigangas avultam as imagens do jovem rei Tutankhamon, de Nefertiti e do seu marido, o faraó Akhenaton, o pai de Tutankhamon. Os seus rostos são hoje símbolos do mundo egípcio antigo, mas a história que ocultam está envolta em mistério, intriga política e agitação religiosa sem par. Para entendermos como as pistas da câmara funerária de Tutankhamon nos podem levar até Nefertiti, temos de retroceder cerca de 3.500 anos, a uma época em que o Egito estava no auge do seu poder e influência. Uma época de paz, em que o homem mais rico e poderoso do mundo era o faraó Amenhotep III. Os egípcios acreditavam em vários deuses. O rei dos deuses era Amon. Graças à generosidade dos faraós, os sacerdotes de Amon haviam enriquecido e tornaram-se corruptos. Construíram enormes templos de adoração para o seu deus,
mas secretamente pretendiam manipular o rei para servir os seus propósitos. Com o passar dos tempos, a balança do poder inclinava-se mais para o lado dos sacerdotes de Amon do que para o do faraó. Embora mantivesse a adoração a Amon, Amenhotep III identificava-se pessoalmente com Aton, ou seja, o disco solar, uma manifestação do deus solar, e empenhou-se em restabelecer o poder faraónico, tal como existira na época das pirâmides. Da sua esposa, a rainha Tii, Amenhotep III teve 2 filhos. Morreu depois de ter governado durante 37 anos. Ninguém sabe o que aconteceu ao primogênito, mas quem se tornou rei foi o mais novo dos seus filhos, que governou inicialmente como Amenhotep IV. No início do seu reinado, também ele reconheceu os deuses tradicionais, mas rapidamente virou a adoração egípcia num caos. It wasn't immediately apparent that he held, shall we say, heretical views. But by year 5, he changed his name. He changed his name to Akhenaten. Amenophis means the god Ammon is content. Akhenaten means he who is beneficial to the god Aten. Something had happened. Ao incluir o nome de Aton no seu próprio nome, o faraó assinalava a sua total adesão ao deus solar e revolucionava toda a estrutura de adoração do Egito. Akhenaton renunciou a todos os outros deuses, um ato que deve ter tido um impacto devastador nos seus sacerdotes e adoradores, e com isso ganhou o título de rei herético. When Akhenaten, it changed the whole country to the new religion. I believe that the eyes of the 1.5 million Egyptian who lived in Egypt in that time were open. Akhenaten is crazy. A busca de Nefertiti leva-nos a 450 km a sul do Cairo, a El Amarna, no centro do Egito. As férteis margens do rio Nilo são trabalhadas hoje praticamente da mesma forma como eram há 3.500 anos atrás. Poucas coisas mudaram. As armas de fogo podem ter substituído o arco e a lança, mas o fervor religioso é tão forte como o de outrora. Numa zona nunca antes ocupada, Akhenaton levou a cabo o seu ato mais extravagante e aparentemente ilógico. Aqui fundou um enorme centro político e religioso. Chamou esta nova capital Akhenaton, que significa Horizonte de Aton. Atualmente é conhecida como Amarna. Aqui reinou o deus de Akhenaton, e aqui, Nefertiti, foi a sua rainha. Ela deu ao faraó 6 filhos, todas raparigas. Foi Kia, uma mulher de estatuto inferior, quem deu à luz Tutankhamon, o herdeiro do rei, chamado então Tutankhaton. Só no século XIX, Amarna ganhou importância, quando uma camponesa, escavando numas ruínas, encontrou uma caixa. A caixa continha cerca de 300 tabuinhas de argila, que constituíam o único arquivo diplomático do século XIV a.C. Era a correspondência trocada entre os governantes e as principais figuras do mundo antigo. Um testemunho que mostrava a intimidade de reis e governos. Um raio de luz lançado sobre as personagens do período e sobre o império destinado ao colapso. Na cidade de Akhenaton viviam de 20.000 a 50.000 pessoas. Além das habitações do povo vulgar, havia maravilhosos palácios para o rei e para a sua rainha e casas de campo para os ricos. Os edifícios mais extraordinários eram os templos. Ao contrário das outras estruturas escuras e tenebrosas em que se cultuavam os antigos deuses, estas eram abertas à luz solar, especificamente projetadas para adorar o único deus, Aton, o disco solar.
Apesar da abertura da arquitetura do templo, a nova religião de Akhenaton era ainda mais reservada do que a tradicional religião egípcia. Só o rei e a sua família próxima tinham acesso direto ao deus Aton. Os restantes homens e mulheres vulgares só podiam realizar a sua adoração através deles. No Museu do Cairo, Nicholas Reeves encontrou provas que sugerem que o povo estava sujeito a uma opressão religiosa. It's not the official inscriptions issued by the king himself that I believe we should be looking at to get a feel of what was going on at El Amarna for the common man. It's the smaller, unofficial objects which I think tell the true story of the matter. For example, if we look at this commemorative scarab of King Amenhotep III, which was found at Amarna, we see that the name Amen has been excised in what I can only suppose as a fearful form of self-censorship. It was obviously not wise to be caught in possession of objects bearing the name of the hated god Amen. This clearly wasn't done by Akhenaton's official agents, because although officially issued, this piece was ultimately, I assume, privately owned. This shows us a true climate at El Amarna, and for me, it was a climate of fear. If there is one king will come to them and say this is wrong, there is another God, a powerful God behind the sun, what's going to happen? This is dramatic change in front of all the Egyptians. A farmer in a village will say this is crazy. A priest, he will say I will kill him. Then there was the whole country was going against this man. But this man, Akhenaton, was only supported by one powerful lady, Nefertiti. Nefertiti, cujo nome significa a bela que chegou, parece ter sido ao princípio a maior aliada de Akhenaton, além de sua mulher principal e rainha. Também ela adotou um nome atoniano, Nefer Nefero Aton Nefertiti. O amor do rei por ela era tão grande que vários relevos de pedra espalhados um pouco por todo o lado mostram o faraó e a sua rainha em íntimas cenas familiares, até então absolutamente inusitadas. Sobre a sua Nefertiti, ele escreveu: de belo rosto coroada com a dupla pluma, senhora do Alto e do Baixo Egito, esposa do rei, sua amada Nefertiti. A lenda da sua enorme beleza continua a fascinar os eruditos de todo o mundo. She's the priestess of the Aten cult. So we know a lot about that aspect of things. One gets a strong sense that she was also very powerful behind the scenes in the administration of the period. She had great influence, one imagines, on her husband. Initially, she was the queen. As Akhenaton's reign went on, it seems that she was given more and more pharaonic prerogatives. More and more power. We see her wearing the kinds of headdresses that only pharaohs are shown with. We see her performing the kinds of actions that only pharaohs are shown doing, and all of this while she is queen. This is certainly an indication that she was an important part of Amarna. É possível que Nefertiti tivesse sido capaz de aumentar o seu poder em virtude de alguma espécie de deficiência de Akhenaton. Muitas estátuas e relevos representam-no com características físicas e vulgares. O seu rosto e os seus membros aparecem alongados, e o aspecto do seu corpo, com ancas arredondadas, quase feminino. Há quem sugira que ele tinha uma deformidade ou mesmo uma doença, que talvez o tivesse inclusive cegado. Neste relevo, ele aparece beijando a filha. Mas também é possível que a tivesse tão perto para a poder ver bem. Muitos estudiosos acreditam que esta pode ter sido a razão pela qual Nefertiti adquiriu uma posição tão poderosa. You know, Nefertiti has an aura surrounding her. I believe that she was maybe the most powerful lady in ancient Egypt.
because she took one role that was only connected with kings, which is shown smiting an enemy. This is only something that connected with the king, not with a queen. Akhenaton partilhava o seu trono com um corregente. Como a maior parte dos reis egípcios eram homens, os egiptólogos assumiram que o corregente de Akhenaton era um homem. Esta suposição provocou um número extraordinário de conclusões. Este baixo relevo, numa pedra comemorativa ou estela proveniente de Amarna, foi durante anos considerada como mostrando Akhenaton e o seu corregente masculino num íntimo abraço homossexual. Entretanto, o professor John Harris, que inspirou grande parte do trabalho de Nicholas Reeves sobre este período, trouxe uma nova e radical interpretação. Yeah. And I was sort of mentally casting up pictures and thought about that stela and suddenly realised that it didn't represent two men but a man and a woman. It absolutely had to. And that started me thinking about the whole business of the end of the Amarna period and what had really happened to Nefertiti and how she related to other people who only seemed to appear after she'd disappeared. What's certain is that Akhenaten had a co-regent. What is certain also is that the name of the co-regent was Neferneferu-Aten. This name was a name that was used by Nefertiti. That, plus some pictorial evidence, seems to point to Nefertiti being appointed from queen to co-regent at the end of Akhenaten's reign. Berlim, a capital da Alemanha, tem uma das melhores coleções da Europa de objetos egípcios. E aqui, no Museu Staedtliche, o Dr. Reeves encontrou mais provas para apoiar a sua teoria de que Nefertiti foi corregente. O nome de um rei ou de uma rainha é normalmente colocado no interior de uma cartela. E as cartelas de Nefertiti e de Akhenaton, numa estela inacabada, confirmam que ela desfrutava do poder e do estatuto de um faraó. What's particularly interesting about this is what the sculptor ultimately intended to represent on this modest little monument. Not a king and his queen, but two kings. A queen is always shown with one cartouche. A king is always shown with two cartouches. Now, in front of these cartouches, intriguingly, fourth cartouche has been squeezed in, obviously later because it's at a peculiar angle and it's not spaced very well. So what we have here is clear evidence that Nefertiti did in fact rule as co-regent with Akhenaten. Nefertiti disappears. We now know that it wasn't death or disgrace. And there suddenly appears a character who is substantially the same and with substantially the same name, but as co-regent. Enquanto Nefertiti era rainha, expandiu o seu nome oficial para Nefer-Neferu-Aton Nefertiti. Depois, Nefer-Neferu-Aton Nefertiti desaparece. Exatamente na mesma altura em que surge um novo corregente, chamado Ankaparure Nefer-Neferu-Aton. Nome esse que depois volta a mudar para Ankaparure Semenkarre. O faraó que sucedeu a Akhenaton chamava-se Semenkarre. A explicação mais plausível é que fossem todos a mesma pessoa. Em Amarna há também mais provas evidentes de que Nefertiti recebeu o mesmo estatuto de um faraó. Akhenaton construiu um túmulo real para si próprio, como ponto central de uma nova cidade, escavado na rocha viva dos rochedos do deserto ocidental. Para os habitantes da cidade, o sol parecia nascer nesse local, entre uma depressão natural das montanhas. E era aqui que renascia, todos os dias, o próprio poder régio de Aton.
No final do século XIX, habitantes locais encontraram o túmulo real, há muito esvaziado dos seus tesouros. No interior, encontraram-se várias salas. Um conjunto de câmaras tinha sido destinado a Akhenaton e à sua mãe, a rainha Ti. Outra, para uma das suas filhas, e para Kia, a sua segunda esposa, enquanto uma terceira se destinava claramente a Nefertiti, a sua amada rainha e corregente. The principal burial chamber in the royal tomb is this one here. The original tomb of Akhenaten was intended to be very much longer and would have proceeded another 100 meters or more into the rock face. For some reason, we don't know why, presumably Akhenaten died before there was time to finish this work, work on the tomb stopped. And the decision was made to bury Akhenaten within this chamber. O que converte o túmulo real em algo único é a existência de um segundo túmulo. Junto à entrada principal encontra-se o anexo de salas por acabar no final de uma sinuosa passagem. Foi preparado muito provavelmente para Nefertiti e seguiu o plano de um túmulo real, semelhante ao do próprio Akhenaton. Mas há mais provas que sugerem que Nefertiti morreu como um rei e não como uma rainha. Em 1912, um grupo de arqueólogos alemães começou a escavar em Amarna, em casas de campo privadas da cidade de Akhenaton. Encontraram uma oficina de um artista com muitas esculturas ainda no local. Uma era especial. Estava de cabeça para baixo e foi recuperada no seu estado original. Miraculosamente preservado pela areia, o busto de Nefertiti tornar-se-ia um dos mais famosos ícones do Egito. O busto foi levado para a Alemanha e foi instalado num lugar de destaque no Museu de Berlim. 10 anos mais tarde, os egípcios reclamaram o seu regresso. Mas devido ao aspecto aparentemente ariano, Adolf Hitler interveio. Afirmou: "O que os alemães têm é seu", e ordenou que Nefertiti permanecesse na Alemanha. Quando os arqueólogos alemães descobriram a cabeça de Nefertiti, na mesma pequena sala encontraram também o busto do seu companheiro. O contraste entre as duas cabeças não podia ser mais evidente. Enquanto a beleza de Nefertiti sobreviveu a todos os elementos e a 3.500 anos, a cabeça de Akhenaton estava feita em pedaços. Akhenaten's sculpture has been utterly destroyed. The eyes have been poked out so that it couldn't see. The nose has been destroyed so that it couldn't breathe. And the mouth has been smashed so that it couldn't partake of food. The symbol of kingship, the royal cobra, has been removed. Não foi só uma cabeça a ser esmagada. Houve um movimento organizado que, com o tempo, eliminaria toda a memória de Akhenaton e de todo o período amarniano. Porque foi Nefertiti poupada. Mesmo antes da morte de Akhenaton, parece que ela tinha começado a restaurar a adoração de Amon e de outros deuses. Isso concedeu-lhe um indulto temporário. Depois da morte de Akhenaton, o herdeiro legítimo do trono era o seu afilhado Tutankhamon. Mas parece que Nefertiti tentou conservar o poder de uma forma extraordinária e radical, recorrendo ao rei de uma potência rival, os hititas. Sometime at the end of the Amarna period, a queen of Egypt wrote to the Hittites saying that her husband had died and she had no sons, and she was unwilling to take what she called a servant of hers to be her husband, and therefore asked the king of the Hittites to send one of his sons, a prince, to marry her and be king in Egypt. Mesmo quando o rei hitita finalmente acedeu, tal casamento aos olhos egípcios teria sido a pior das traições. E quando o príncipe hitita, chamado Zanansa, estava a caminho do Egito, foi assassinado.
Pouco depois, a própria Nefertiti desapareceu e Tutankhamon tornou-se rei. Para a cidade de Akhenaton, os dias de glória chegavam ao fim. Tebas, a antiga capital religiosa, voltava a ser favorecida. No total, o período amarniano durou menos de 2 décadas e, no final, os sacerdotes de Amon voltavam a ter o controle. One of the things that does seem certain, however, is that Tutankhamun did appoint new priesthoods throughout the country. Whether this was because the old priesthoods had been disbanded or whether it was an attempt to establish a new political force, we don't know. A intriga política e as traições não eram novas para os faraós. 600 anos antes, a rivalidade no poder levara ao assassinato de Amenemhis I. E 200 anos depois, o mesmo aconteceria com Ramsés III. Talvez Akhenaton tenha conhecido um destino similar antes de Nefertiti se ter apoderado do trono. O que é certo é que Tutankhamon morreu prematuramente. As lesões do crânio sugerem um forte golpe. O jovem rei morreu antes de ter tempo de construir o seu próprio túmulo, a sua passagem para os deuses. A sorte recaiu no seu sucessor e guardião, um militar chamado Ai, que se pensa ser o pai de Nefertiti. Antes de subir ao trono, Ai tinha, como era costume, de preparar um funeral digno para o jovem, no ancestral cemitério do Val dos Reis. Mas só tinha 70 dias, o tempo tradicionalmente requerido para o processo e os rituais da mumificação. O que conseguiu foi assombroso, como revelou a descoberta de Carter e de Carnarvon em 1922. Mas como conseguiu? Tratar do próprio túmulo era fácil. Descobriu uma câmara subterrânea pré-existente e adaptou-a para ser utilizada por Tutankhamon. Mas onde encontrou o magnífico equipamento funerário para o encher? Teria sido feito para ele? Ou tinha sido feito para outros membros da família real? Agora, as pistas na câmara funerária de Tutankhamon começam a revelar o que ocorreu neste traumático período antigo. Only the smallest proportion of Tutankhamun's treasures had ever been prepared with him in mind. Nicholas Reeves encontrou a resposta. Não havia tempo para começar do zero. Ai simplesmente saqueou os túmulos de Akhenaton e de Nefertiti, em Amarna. As provas encontram-se entre o próprio equipamento funerário. Muitos objetos foram originalmente feitos para um faraó feminino, provavelmente Nefertiti, como esta estatueta com ancas de mulher. Mas a peça mais óbvia é uma estátua de ouro do faraó de pé, em cima de uma pantera, e que tem seios de mulher. Basically, I'm a simple-minded individual, and when I see what is supposed to be a king with what look like 36C cups, I tend to think it's probably a woman, you know. Outras peças também tinham sido deliberadamente alteradas. A câmara funerária continha 4 enormes santuários de madeira dourada, encaixados uns nos outros, mas o segundo e o terceiro tinham sido reinscritos. Os nomes foram alterados para os adaptar ao seu novo proprietário. Até o próprio sarcófago de pedra tinha sido adaptado para ser usado por Tutankhamon. Marianne Eaton Krause observou o que escapou a Howard Carter. Todo o desenho tinha sido drasticamente modificado. There are only very, very few traces of the original hieroglyphs, and it's mostly those hieroglyphs that were carved relatively deeply. A good example is the sun disk. You see here a sun disk, and if you look very carefully, you can see here very faint traces of a circle here, which this was the original sun disk. Inclusive, a representação das deusas nos cantos foi modificada. In the original version of the decoration, these goddesses did not have wings, as you see them now. They simply stood at the 4 corners of the box with their arms outstretched. As asas só aparecem nos sarcófagos dos faraós homens. Assim, este acréscimo tardio poderia significar que o sarcófago foi originalmente preparado para uma mulher.
Poderiam os egípcios tê-lo feito para o antecessor de Tutankhamon? Seria o de Nefertiti? Nicholas Reeves descobriu que mesmo os sarcófagos mostravam sinais de terem sido modificados. Tutankhamon é representado na tampa do sarcófago de fora usando um tocado usado somente por Akhenaton. As inscrições no caixão do meio tinham sido alteradas. E o desenho do sarcófago mostra ter sido originalmente construído para uma mulher. Mesmo o sarcófago interior tinha sido modificado. Por cima da gravação original, tinha sido acrescentada toda uma segunda camada de decoração. I mean, if they want to obliterate an inscription or alter an inscription, they can do it very thoroughly. They can do it in ways that you don't immediately perceive. I mean, if, for example, you've got a strip of inlaid hieroglyphs with a cartouche, and you simply take the centre out of the cartouche and put a new one in, you're never going to know. It's almost undetectable. A mudança mais surpreendente de todas, contudo, foi aquela que foi praticada na mais famosa imagem de Tutankhamon, a sua máscara de ouro. Um exame minucioso por detrás da orelha revela uma junta, e por dentro há remates que unem o rosto, que foi modelado separadamente. O rosto original foi removido e substituído pela máscara de Tutankhamon. Os surpreendentes 80% do equipamento funerário de Tutankhamon eram em segunda mão. Não restam dúvidas de que os ricamente fornecidos túmulos reais de Amarna tinham sido saqueados para equipar o de Tutankhamon. Mas se Akhenaton e Nefertiti tinham sido despojados de todos os seus tesouros, o que fizeram os egípcios com os seus corpos? The Amarna necropolis is very remote and very difficult to guard in antiquity, so it's highly likely that they would have decided, for security reasons, to remove the bodies from the royal tomb at El Amarna and from other tombs in the area and take them back to, or to take them to the ancestral burial grounds, which were Thebes. A distância entre os túmulos reais de Amarna e o Val dos Reis, em Tebas, é de mais de 400 quilómetros. A maior parte da viagem fazia-se de barco pelo rio Nilo. Este foi o caminho que fez o cortejo fúnebre de Amarna. E este foi o caminho que as múmias tiveram de fazer. Em 1907, o americano Theodore Davis encontrou um misterioso túmulo no Val dos Reis. Começou a ser conhecido por KV-55 e era a chave para se perceber o que aconteceu aos mortos de Amarna. Foram reenterrados em Tebas com o equipamento funerário de que Tutankhamon não necessitou. Tomb 55 originally contained two bodies. One of these was, I believe, very strongly the body of Akhenaten, and the other was the body of Queen Ti, who was Akhenaten's mother. Now, these two had originally been buried together in the royal tomb at Amarna in the principal chamber, so it makes sense to see them having been brought to Thebes together. No interior do KV-55, Davis encontrou somente um sarcófago reutilizado, um corpo e alguns tijolos com o nome de Akhenaton. Havia também um altar dourado com o nome da rainha Tiye, que fora desmantelado. Na antiguidade, o túmulo tinha sido violado, e o que era impressionante é que a identidade da múmia tinha sido esquecida. Haviam arrancado a máscara e suprimido as cartelas. Até o próprio corpo tinha sido profanado, e o rosto fora provavelmente esmagado com uma pedra quando os violadores deixaram o túmulo. A identidade e a idade do corpo foram discutidas durante anos. Embora o crânio estivesse quebrado, as análises com raio-x sugeriram uma relação de parentesco próxima com Tutankhamon. Não obstante, em 1988, o corpo do túmulo 55 foi examinado em detalhe por um dentista de Michigan, um médico e antropólogo egípcio. Compararam-no com outras múmias reais. The skull was always most similar to that of Tutankhamun of all the skulls that we studied, all the heads that we studied. But when we reassembled it so that it was functionally correct, then it was even more similar to that of Tutankhamun. But you see a very similar maxilla in that of Tutankhamun and the maxilla Tomb 55. Uma semelhança tão estreita confirmava que os corpos estavam intimamente relacionados.
A primeira suposição foi de que se tratava da rainha Tia, a avó de Tutankhamon, mas agora os peritos reexaminaram os ossos e surgiu uma nova teoria. Our conclusion was that this is a male, but a very slight male, a very fragile build. One can understand why the first physician who saw for the first time in 1907 this mummy thought that it was a female. And Egyptologists and archaeologists, biologists have made this mistake before, where they have been incorrect in sexing skeletons because we use our modern standards to look at an ancient specimen. Mas poderiam eles indicar a sua idade? But we had an advantage that the other people didn't have. We have X-rays of the entire skeleton, including the long bones. And the X-rays gave us another dimension that they didn't have. So we did have an opportunity to perhaps refine their estimate. But certainly if Tutankhamun, let's say for a standard, was around 20 when he died, certainly the mummy from Tomb 55 has to be considerably older. But our best guess is between ages of 35 and 40. Anatomicamente, há apenas dúvida de que o corpo do túmulo 55 seja o do próprio Akhenaton, o pai de Tutankhamon. O que é significativo é que o corpo não tenha sido abandonado, como alguns julgavam que pudesse ter acontecido, mas sim cuidadosamente reenterrado numa réplica virtual da principal câmara funerária de Amarna. Então, o que aconteceu a Nefertiti? Presumably at the same time that Akhenaten and his mother Ti were brought from Amarna for safekeeping, one has to assume that Nefertiti was brought at the same time. So, presumably she was buried somewhere in the Valley of the Kings. Parece que toda a família real foi trazida de Amarna e enterrada em segurança em Tebas, no Val dos Reis. Mas cerca de 1000 a.C., a administração oficial do Egito decidiu abandonar este cemitério real, tal como fizera com o de Amarna 300 anos antes. Todos os túmulos conhecidos foram esvaziados e os seus tesouros recuperados. Ironicamente, devido ao ódio que a revolução de Akhenaton inspirou, todos os nomes dos reis de Amarna foram banidos dos registros oficiais. Com os reinados de Akhenaton, Semenkhare, Tutankhamon e Ai expurgados, foi como se nunca tivessem existido. Assim, ninguém pensou em procurá-los ou a Nefertiti. If you look at the end of the Amarna period, it is a simple fact that we have more names and know about more people, and we have more bits of funerary equipment than we actually have either burials or bodies. I mean, somewhere Nefertiti's buried. Now, whether she's buried as Nefertiti, or whether she was buried as Neferneferuaten, whether she was buried as Smenkhare, or what, but she's somewhere. She has to be. If we could find the tomb of Nefertiti buried as Nefertiti, that would be the Holy Grail. Em 1922, o Serviço de Antiguidades Egípcias concedeu a Howard Carter permissão para escavar numa área final do Val dos Reis. Ele encontrou o túmulo de Tutankhamon quase imediatamente. Assim, não precisou mais de escavar. Though Carter seems to have been fairly careful in his search for Tutankhamun's tomb, he did stop when he found it and didn't finish that one small area that he had left for last. And this one little section not far from Tut's tomb is a logical place to look. Há provas evidentes de que pode ser a localização dos túmulos que estão por descobrir. Em 1978, uma equipa experimental do Stanford Research Institute, dirigida pelo geofísico Lambert Dolphin, levou uma equipa de sondagem sísmica para detectar túmulos não descobertos no Val dos Reis. Em primeiro lugar, instalaram-se num túmulo situado acima do de Tutankhamon e apontaram o sonar para baixo, em direção ao túmulo do jovem rei, para controlar e avaliar os níveis de ressonância. Depois, mudaram-se para o túmulo de Tutankhamon e apontaram o sonar para a concessão não escavada por Carter.
The Valley of the Kings has tombs in it. It's filled with tombs. But it also is a highly faulted, irregular geological area. The natural faulting is very complex. So therefore, one gets seismic reflections from every crack and every boulder and every geological interface in the valley. So we were overwhelmed with a lot of echoes. However, there were some very striking anomalies which we feel pointed to unknown tombs in the Valley of the Kings. Os reflexos acústicos indicavam túmulos desconhecidos, exatamente no mesmo triângulo que Howard Carter reservou para escavação, mas que deixou por acabar. Our work in King Tut's tomb, and I think, convinced us that we were looking at unknown chambers, one or more unknown chambers that probably were not geologic, or probably were undiscovered tombs. It was very, very exciting at the time. Nos últimos 75 anos não fora autorizada nenhuma escavação importante no Val dos Reis. Agora, pela primeira vez desde a descoberta do túmulo de Tutankhamon, o Serviço de Antiguidades Egípcias, em resultado da extensa investigação do Dr. Reeves, dera-lhe permissão a ele e à sua equipa de especialistas. Como se sente? Nervous, yes, I suppose nervous. I think undertaking any kind of work in an area like the Valley of the Kings is pretty high pressure stuff. People have expectations which might be quite unreal. Se o Dr. Reeves encontrar o túmulo de Nefertiti, o mistério em volta da rainha dos faraós pode finalmente ser resolvido. Mas qual é a atitude contemporânea em relação à maldição de Tutankhamon? Estarão perigos desconhecidos à espera? You know, if you discover a tomb here and you enter this tomb for the first time, you will be hidden by germs that no one can see. And this is what happened to Lord Carnarvon. And this is why I advise my colleagues all the time. If we discover a tomb, you open it for 2 days until the bad air will go out and the fresh air will go in. And also you never shave when you are excavating, because if you shave, this will be open for any germs to hit you. Then the word curse, if you look at it, it doesn't really exist. E se os arqueólogos encontrarem um túmulo e não houver qualquer tesouro, ficarão decepcionados? When Tutankhamun's tomb was first discovered, what got people excited was the possibility that there might be written documents coming out of that tomb that would tell us what the period was all about. And of course there was nothing. So if another tomb is discovered, the big hope is not that it's full of gold and gold statues. We've got that. We've got that from Tutankhamun's tomb already. What we want are the documents. We want the history. Nicholas Reeves reuniu uma impressionante equipa de especialistas internacionais. Depois de uma inspeção preliminar e com o apoio das autoridades egípcias, começaram as escavações no final de 1999. Foram todos relutantes em fazer especulações e preferiram ser cautelosos. Mas se tivessem descoberto um túmulo e se tratasse da última morada de Nefertiti, teria sido uma espetacular descoberta. When I go to the Valley of the Kings, when the sun sets, it's to me like it sits on one tomb that's not discovered yet. And this is why I believe the Valley of the Kings will reveal lots of secrets. And this will be another year like 1922, on November 4th, when Carter discovered the tomb of King Tut. I think we're going to have another day like this.